Boa noite, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AUTV. Você nos segue no Família Palestra sem o A no final, no Twitter e participa aqui com a gente. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, Família Palestra TV Oficial, e participa aqui com a gente também. Pode seguir a gente no YouTube, youtube.com/Família Palestra TV. E a torcida do Palmeiras, todo mundo contente, os ares estão mais frescos hoje, refrescou tudo, porque as meninas deixaram tudo fresquinho, né? Eu vou começar dando nosso boa noite aqui ao Pepe Reale. Seja bem-vindo de volta, Pepe. Boa noite. Boa noite, Tarso. Boa noite, amigos palmeirenses aí de todo o Brasil e de todo o mundo. Que tarde Ave Verde, né? Um calor daquele no Pacaembu e o Palmeiras aí com uma boa atuação. Fazia tempo que a gente não vencia o Clássico com tanta sobra assim, né? Porque o São Paulo praticamente não ofereceu resistência. Uma grande partida do Palmeiras aí. É palmeirense vibrar e torcer bastante e comemorar, principalmente. É isso aí. E está aqui de volta com a gente o Osair. Boa noite, Osair. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Tarso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pepe. Boa noite, Cláudio. Boa noite, nosso convidado. Muito obrigado. Obrigado, Tarso, por estar aqui. É uma emoção muito grande sempre estar com vocês, sempre falar de Palmeiras, sempre discutir com vocês e vibrar com essas conquistas maravilhosas. Nada melhor que vibrar com o espumante do Palmeiras. Muito obrigado, Tarso. É isso aí. Paulo D'Angelo, Rádio Paixão Alviverde. Isso aí. Seja bem-vindo de volta, está sempre aqui com a gente, prestigiando. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu não estou conseguindo parar de rir. Estou rindo à toa. Sabe? Hoje foi completo. É isso aí, nossa. Ganhamos das meninas. Os gambá perderam lá mais uma. Mas o que me preocupa é que eles estão melhorando, né? Perderam só de 2, né? Não, mas você viu que aproveitaram a situação para roubar o celular dos funcionários do clube. Olha, pode desculpar aí, cadê a pouco para eles? Mas, deixa essa raça para lá, vamos falar de Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras. O importante é assim, já teve os 15 segundos dele, já foi. E eu vou cumprimentar aqui também, agradecer a presença de um rapaz que veio logo ali, tá ali na esquina, veio de pertinho, né? O Bruno Viana, nosso cônsul do Palmeiras. Da onde que você é? Eu sou de Boa Vista, Roraima, né? Fronteira com a Venezuela, bem pertinho, né? Logo aqui pertinho. Quantos mil quilômetros dá? Daqui para lá dá uns 5.000 quilômetros. E você veio assistir o jogo quinta-feira, assistiu o jogo hoje? Isso. Lembrando que foi meu primeiro clássico, né? Pé quente, então. Pé quente, né? O pessoal do grupo... Lá também tudo é quente, né? Tudo quente, tudo é quente. E aqui São Paulo quente, né? Então eu vim praticamente de férias para ver se pegava um frio de São Paulo. E eu tive em Santa Catarina. Trouxe também. até blusa, né? Até blusa de frio, nada de frio. Aí eu fui pro jogo hoje, né? Já primeira vez no meu clássico, né? Então assim, o pessoal lá do grupo das redes sociais que a gente tem e do WhatsApp perguntaram, olha, não vai ser pé frio. Então foi uma estreia muito boa para mim, né? Como assim, o primeiro clássico, então estou muito feliz mesmo. Que bom, a gente vai falar bastante aí do seu trabalho, das coisas que você tem desenvolvido lá, tá bom? Boa noite, Claudião, seja bem-vindo. Obrigado, uma boa noite. E hoje, finalmente, mais uma vingança, como aconteceu em 1942. É prazeroso ver exatamente uma parada gay ser interrompida. É incrível, gente. Vocês não sabem, o palmeirense teve orgasmos múltiplos hoje na arquibancada. Eu estava perto, assim, a gente comemorava aquilo com toda a força.
E parabéns, equipe do Palmeiras, se mostrou coesa, um jogo muito bem definido, uma marcação incrível. Eu fiquei observando o Leandro, ele voltava, marcava, ele se deslocava sempre. Todos os jogadores estão de parabéns, inclusive o técnico Gilson Kleina. O Palmeiras, principalmente no seu todo, mostrou uma boa condição técnica, física e parabéns. 2-0, inclusive, na minha opinião, foi pouco. Como havia muito calor, eu acho que só 2 tapas na cara dos caras já é o suficiente. É isso aí, né? Tarso, você está correndo perigo. Você deixou ele longe de você hoje. Ele vai parar de falar. Não, mas qualquer coisa a gente corta o microfone. Então tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho de política, né? Essa semana a gente teve uma reunião importante lá no clube, que foi a reunião do conselho, né, deliberativo, foi dia 29, e o pessoal da produção aqui tá rolando aqui, mas teve a reunião do conselho e foi aprovado o orçamento, né? Então, teve a aprovação do orçamento por unanimidade. Teve bastante discussão, teve bastante coisa que o pessoal estava falando lá em relação à quadra de tênis, a situações do terreno mesmo do Palmeiras, né? E aí a gente conseguiu a aprovação do orçamento e das contas do ano passado. Um ponto positivo, uma coisa que a gente tem a elogiar, é que o material chegou com alguns dias de antecedência. Então, eu no domingo até mostrei pro Pepe aqui, que é contador, ele bateu o olho só, mas... E é uma coisa assim, em outros tempos, sempre foi uma reclamação que esse material chegava, a gente, na hora que chegava na reunião, pegava esse material. Quer dizer, quem não é administrador, economista, contador, ou tem algum tipo de atividade que conheça um balanço, pegava aquilo ali e olhar e não ia saber analisar. Então, por isso que a discussão foi bem produtiva, teve muita gente questionando, muita gente perguntando o porquê daquele valor, o porquê daquela... Teve a reclassificação das contas, Mouzinho foi até a tribuna falar, que é o diretor tesoureiro, né? O financeiro também foi até a tribuna, que é o Bellini, né? Então foi uma coisa assim, enriqueceu a noite, enriqueceu o trabalho dos conselheiros, né? E a gente ficou bem satisfeito com isso. Tem muita coisa ainda para ser feita. Foi comentado a respeito do reajuste da mensalidade do clube, que o necessário seria 30% e foi conseguido 20%. E aí tem gente chiando, tem gente reclamando que a mensalidade do clube está aumentando demais e não está sendo feita a contrapartida em relação aos serviços prestados. O que tem acontecido? O último reajuste foi na época do Beluso. Depois a gente não teve mais reajuste. E isso depreciou a estrutura do clube. Então hoje você tem um clube que está precisando de reformas, está precisando de reestruturação e você não tem caixa, você não tem verba para fazer isso. Com esse reajuste, a receita vai empatar com as despesas, porque o funcionário tem reajuste todo ano, porque é sindicato e tudo mais. E as despesas vão crescendo. Água, luz, telefone, tudo vai crescendo, está todo mundo reajustando. E o Palmeiras não reajustava. Então, o que nós sugerimos a partir desse reajuste, a gente ter o reajuste anual já determinado pela inflação acumulada, tá, para não ficar... porque a escola aumenta, tudo aumenta, toda a prestação de serviço aumenta. É que o Palmeiras ficou estagnado durante muito tempo. E aí você comparando com os valores das mensalidades dos clubes que tem na cidade de São Paulo, o Palmeiras é um dos mais em conta. Mas eu concordo que de uma vez é complicado. Para muita gente é complicado. Tem 30% outro dia e 20% agora. Mas é uma situação que a gente precisa parar de tirar o dinheiro do futebol. Qual que é o nosso papel hoje? É futebol. Aí hoje, esse ano aqui, qual foi a justificativa da presidência? Vai ser investido no clube e também no futebol. O ano passado, a atenção maior, praticamente toda a atenção, foi no futebol. Agora esse ano aqui já está
surtindo efeito o investimento no clube, com essas contratações, com as revisões salariais, com os cortes, né, os empréstimos dos jogadores, e aí agora o reajuste para tentar equilibrar as contas. Então eu acredito que esse ano aqui a gente tenha um centenário muito melhor, muito mais tranquilo em relação ao clube e em relação ao futebol. O futebol, graças a Deus, está indo bem. A gente teve aí hoje uma vitória muito satisfatória em cima das meninas lá do Jardim Leonor, né? Você sabe por que é Jardim Leonor? Não, sei. Jardim Leonor é assim, é um bairro, né, que é uma vila lá da região do Morumbi. E era o nome da esposa de um ex-governador aqui de São Paulo, Laudo Natel? Não, Ademar de Barros. Ademar de Barros. Ademar de Barros. Que cedeu a área para que as meninas construíssem a gaiola delas, né? E aí, a gente fala, é o Jardim Leonor. Oficialmente é Jardim Leonor, que é o nome da esposa do ex-governador. E aí você fala, o Jardim Leonor, é o panetone das meninas, e eles vieram para o Morumbi e veio a arrancada heróica hoje de novo. Só não abandonaram o campo, né? Não, lá em Boa Vista a gente não chama, a gente chama Morumbicha, né? Que a gente chama o estádio dele Morumbicha. Morumbicha? É, Morumbi. Lá em Boa Vista o pessoal diz, vou jogar no Morumbicha, lá com os bandos, né? Então a gente chama lá assim. Mas é isso aí. Bom, e falando um pouco de política, agora estamos ansiosos pela reforma estatutária. A gente tem aí algumas etapas, o presidente do Conselho está sendo cobrado para a gente conseguir a aprovação dessa reforma no mês de agosto mesmo, para apresentar. Então o material já chegou, está sendo revisto e teremos dentro em breve uma nova reunião da comissão de reforma e também as reuniões setoriais, que são reuniões com pequenos grupos de conselheiros, onde serão discutidos os assuntos da reforma estatutária. Depois esse material vai para a reunião do Conselho para aprovação ou reprovação. Caso ela seja reprovada, ela vai necessitando de um quórum diferente na Assembleia Geral dos Sócios. Caso ela seja aprovada, é 50% mais um. Caso ela seja reprovada, 2 terços, né? 2 terços, 75%. Então é uma questão que a gente está definindo aí. Vamos aguardar. A reforma estatutária vai ajudar muito a Sociedade Esportiva Palmeiras. E vamos falar bastante de futebol. Hoje a gente vai sortear aqui mais um espumante, Osair, é isso? Com certeza. Temos essas vitórias maravilhosas, temos que comemorar. O microfone. Hoje vocês estão sem microfone de lapela. Mas tem que falar no microfone, nós estamos aqui compartilhando tudo. Então, todo mundo que anunciar o programa, hoje eu vou anunciar o vencedor. Olha só, a gente tem aqui a camisa do Palmeiras que o Marcelo trouxe semana passada. O ganhador vai ser anunciado hoje, que ele trabalhou muito essa semana pela divulgação do programa. A gente teve um resultado muito legal com o empenho dessa pessoa. Eu acho que é isso que a gente quer, que muita gente gosta do nosso programa, assiste e tal, mas a gente quer que vocês compartilhem, divulguem. Então a gente está incentivando que todo mundo participe divulgando. Então todo mundo que divulgar o link do programa dessa semana vai concorrer a esse espumante do Palmeiras e a 2 fantasias da Escola de Samba Mancha Verde. Então hoje também a gente já vai sortear 2 fantasias para uma única pessoa, porque daí ela vem e traz mais um amigo, uma amiga e vem desfilar aqui com a gente. O Pepe vai falar daqui a pouco sobre o desfile, né? Então a gente tem hoje, para quem divulgar durante a semana, um espumante e 2 fantasias. E a gente vai divulgar quem ganhou a camisa e quem ganhou as 2 fantasias também. Hein, Pepe? Quer falar já do desfile? Fala aí pra gente, quem quiser desfilar na Mancha, se ainda tem lugar. Poucos, mas tem, né? Tem lugar ainda, quem quiser desfilar com a Mancha no Carnaval 2014, é só comparecer no ensaio de quinta-feira, a partir das 20 horas, tá, pessoal? Leva uma foto 3x4, tá bom? Leva os seus documentos e paga uma taxa de R$40. Pagando essa taxa de R$40,
vai ganhar uma camiseta da escola e a fantasia para desfilar no carnaval, tá bom? R$40 é um preço até barato em relação a outras escolas, para a gente ter a participação de todos os palmeirenses aí com a gente. E não só palmeirenses, quem quiser ir na Avenida com a Mancha, estão convidados todos, tá, pessoal? E quem não fizer a carteirinha da ala da comunidade, como faz para desfilar? Quem não quiser participar da ala da comunidade, quiser desfilar na Mancha comprando a sua fantasia, também é só ir lá na quinta-feira, falar com as meninas, paga R$150, tem 3 alas lá com fantasias vendidas. É isso aí, então legal, eu acho que é bem legal. Que dia que vai ser o desfile, Pepe? A Mancha no dia 3 de março, a 7ª escola entrar na avenida por volta de 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, porque começa mais cedo no domingo, por volta das 9 horas, então a expectativa é 3 horas da manhã. É isso aí. Então vamos falar aqui com o nosso amigo Bruno. Brunão, como que é o seu trabalho? O que você desenvolve hoje lá em Boa Vista? O que você tem feito lá na cidade para divulgar o nome da Sociedade Esportiva Palmeiras? Então, primeiramente, eu não dei, né, quero agradecer a oportunidade e pelo convite de estar aqui no programa Família Palmeiras, né? E assim, na região norte, como a gente falou, a gente tem uma certa dificuldade, né, para a questão de eventos, né, voltado para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a questão da localização, né, a distância, né. Já estamos tentando aí desde 2011 para fazer um evento que é o Encontro dos Palmeirenses, né, lá em Roraima. Porém, a gente precisa de alguém do clube, no caso um ídolo do passado, quem sabe um Marcão futuramente, para fazer um evento para estimular mais ainda para esse pessoal ir, né? Porque não tem só o povo lá de Roraima, a torcida, nossa torcida, né? Mas também o pessoal do Amazonas, né? De Manaus, que a torcida lá também é grande. E em Boa Vista, a nossa torcida, ela está em segundo lugar. A gente só perde para os urubus, né? Como sempre. E aí lá tem muito palmeirense, né? Onde não tem, né, Bruno? Com certeza. E palmeirenses lá também, assim, de poder aquisitivo muito bom, né? E outros que têm sempre o sonho de querer vir para São Paulo assistir jogo, né? E eu, sempre quando eu estou aqui no estado, sempre procuro jogos, acompanho todos os jogos, como os jogos de hoje. E a gente está na luta aí, né? Espero assim, mais apoio do clube também, na questão para a gente nacionalizar o Palmeiras, né? Porque a gente vê muito o Palmeiras assim como o Palmeiras de São Paulo, né? Só que o Palmeiras não é de São Paulo, o Palmeiras é do Brasil, né? Então tem que ser explorado mais a questão do norte, nordeste, né? Porque lá tem muita gente boa e muita torcida. Então a gente quer esse ano realizar o evento lá, o Encontro dos Palmeirenses, né? Do norte, convidando o pessoal do Amazonas, do Amapá, Acre, né? E Belém. Ó, nós já trouxemos aqui o pessoal da Topac. Da Topac, o pessoal do Acre, né? Torcida organizada palmeirenses do Acre. Já trouxemos aqui o Pablo. Do Top, né? Lá do Maranhão, também. Você está vindo agora, né? E a gente tem sempre contato com o pessoal de Porto Velho. O pessoal de Porto Velho tem feito um bom trabalho. Eles já estão com alguns ônibus vendidos para ir assistir o jogo lá em Vilhena, dia 12 de março? 12 de março. 12 de março, então eles já estão preocupados com o ingresso. Então eles já estão buscando os ingressos aí para poder assistir o jogo. E o nosso sonho é que o Palmeiras fosse sorteado para jogar em Roraima, né? Porque de certeza o Palmeiras já ia passar na primeira fase. Porque nosso futebol lá não é assim tão profissional, né? Muito amador, né? Então tem gente que, quando teve o sorteio do Palmeiras jogar em Rondônia, já me perguntaram aqui, o Palmeiras vai jogar no teu estado? Eu digo, não, gente, eu moro em Roraima, muito, né? Nem em Rondônia. Só mais 2.000 quilômetros só mais 2.000 quilômetros pra frente. Então, assim, a gente, ano passado a gente não movimentou nada, porque como o time estava na segunda divisão, então não tinha, a pessoa não tinha muita motivação, olha, né? Eu fui para Belém lá no Palmeiras e o Paysandu, e a gente viu a torcida do Palmeiras, tinha o pessoal de Roraima, né, que você fala. A gente aqui em São Paulo fala Roraima, é uma coisa antiga já. O pessoal do Amazonas foram também, foi uma caravana. Foi o pessoal do Amazonas, foi o pessoal de Porto Velho também, foi bastante gente, foi o pessoal lá do Maranhão, um abraço aí, Pablo. Então é uma coisa assim, nós dividimos o estádio com a torcida local. E isso é uma frequente, a gente tem no Brasil inteiro essa questão. O posicionamento da torcida do Palmeiras
é muito satisfatório, é muito grande, e a gente tá vendo aí o Osair, a cada dia ele tem uma surpresa de onde vem pedidos para o espumante do Palmeiras. Então ele até perguntou se não foi você que comprou, né? Não. Ele já mandou para lá. Mas tem muita gente lá que procura o site para comprar os produtos. Sempre quando eu venho em São Paulo também eu levo alguns produtos, né, para lá e o pessoal gosta. Mas porém chega muito mais caro lá, né? Porque ainda tem frete, essas coisas. Enfim, mas a gente está aí. Fala, Pepe. Hoje lá no jogo, nós tínhamos o pessoal da Mancha Fortaleza também, Mancha Eles Fortal. estavam Estavam na nossa quadra ontem no ensaio e hoje foram pro jogo também. Vieram em bom número aí, pessoal de Fortaleza, para acompanhar o clássico. É isso que você falou, é a essência do Palmeiras. Só existe 3 clubes que têm a sua torcida maior no estado, fora do estado do que dentro do estado, que é o Palmeiras, é o Vasco e o Flamengo. São as 3 únicas equipes no Brasil que mais da metade da sua torcida não se encontra dentro do estado aonde é a origem. O Palmeiras tem 53% da sua torcida fora do estado. 47% está em São Paulo e 53% está fora do estado. E isso se deve ao trabalho que você faz e todos os outros que fazem aí Brasil afora. E é um trabalho que a gente vai reforçar ainda mais agora nesse ano do centenário. Com Você certeza. pode ter certeza que a gente vai conseguir fazer um encontro bem legal lá com vocês. Com certeza. O nosso trabalho a gente tem um local que a gente se reúne para assistir. Já fizemos matéria para o Globo Esporte local, né? Lá também, inclusive. Depois você passa para a gente colocar no nosso YouTube aqui. Vou passar o material. Isso foi do ano passado, ano retrasado. 2012. Foi, 2012. A gente fez a matéria pro Globo Esporte local. E a nossa vantagem lá em Roraima, Boa Vista, porque a gente tem muito apoio dos meios de comunicação, né? Tanto a Record, a Globo, Gazeta. Então, a gente tem muita facilidade para trabalhar com isso, né? Divulgar o nome do clube. Porém, que a gente precisa, como eu já falei, é mais assim, um apoio, assim, do apoio clube, mesmo do próprio clube para que clube, né? tenha auxílio nesse sentido, né? Auxílio nesse sentido, porque hoje em dia a gente tem que trabalhar muito bem a torcida, né? Porque já que o pessoal de lá não tem estrutura para vir a São Paulo acompanhar o jogo, mas vamos levar um jogo para Boa Vista ou levar um ídolo para lá, para o evento, fazer autógrafo, conseguir mais sócios, a gente com certeza vai ter muito sucesso. E agora a gente conseguiu, né, fazer o acerto do sócio nacional com o Avante. Então, você fazendo o Avante, o de 10, você paga R$200 a anuidade do sócio nacional. Então, isso foi um avanço. E agora a gente vai divulgar para todo mundo, né? Falando em Avante, né? Eu faço a propaganda do Avante aí nos jogos do Palmeiras, né? Sempre no intervalo, antes dos jogos. E hoje, antes do jogo, eu estava conversando com a Bruna, que trabalha no Avante, com o Luiz, com o pessoal do Avante. E passei para eles algumas sugestões, e até que a gente escuta por aí Brasil afora, de palmeirenses. E a principal reclamação, eu passei para ela falou, poxa vida, tem razão. É assim, para você fazer o Avante, você pode pagar tanto no cartão de crédito como no boleto. Você imprime o boleto. O que acontece é que quando vai comprar o ingresso, você não tem opção de boleto. Você entra no futebol card, você só pode pagar em cartão. E quem não tem cartão? Quem não tem cartão de crédito acaba não fazendo o Avante porque ele vai ter que pegar a bilheteria de qualquer forma. Verdade. E ela falou que vai ter uma conversa com o pessoal da Outplan, que vai passar isso para Futebol Card, para Futebol Card também ter o boleto. Ou fazer um débito automático. É verdade. Porque tem muita gente. A semana passada veio um rapaz de Peruíbe com o Gerson, que é o cônsul lá de Santos, e é o caso desse rapaz. Poxa vida, a gente tem que se adequar à realidade do Brasil. Tem muita gente no Brasil que, infelizmente, tem algum tipo de restrição bancária que não é possível ter um cartão de crédito, que não é possível ter um cartão de débito, não tem conta bancária. Então, nós temos que, se o Palmeiras, como ela disse, o Palmeiras quer chegar nos 100 mil sócios, você tem que ampliar a forma do cara se associar e para fazer o pagamento. Tem que facilitar, né? Facilitar, justamente. Sem contar, Bruno, a gente já pediu isso para o pessoal lá de Porto Velho, e eu vou estender esse convite a você também, essa incumbência, você como cônsul, de nos indicar estabelecimentos, clubes, instituições que a gente possa fazer o convênio
para quê? Você hoje, você é um privilegiado porque você está aqui em São Paulo e conseguiu ver um jogo, né, na cidade de São Paulo, no Pacaembu, o estádio que o Palmeiras é o maior vencedor, o maior campeão do estádio do Pacaembu, a nossa casa é o Pacaembu. E aí a gente hoje, você está aqui. Mas tem muita gente que é palmeirense, é fanático, está lá em Boa Vista e fala assim, por que eu vou ficar avante? Que benefício que eu tenho? Verdade. Aí se você conseguir fazer o cadastro com outras instituições, ele vai se interessar em fazer o avante. Ele vai falar assim, poxa, eu vou lá na festa do clube tal, né? Tem o clube da cidade e tal. Ele vai lá e apresenta a carteirinha do avante, tem desconto. Ele vai fazer compra num determinado estabelecimento, numa determinada rede de supermercados da região, ele vai lá e tem descontos. Então, você pode nos apresentar algumas sugestões. Todos os cônsules, todas as pessoas que moram fora de São Paulo. E, aliás, eu tenho aqui já um evento para divulgar, né? O Pepe até encontrou com ele. Marcelo não conseguiu ontem falar com você. Marcelo Antunes está pedindo para avisar aqui, dia 11 de maio, vai ter um encontro de palmeirenses de Ourinhos aqui em São Paulo. Então a gente está agora desenhando uma agenda, desenhando um cronograma para a gente poder fazer a divulgação de todos esses eventos, os encontros de palmeirenses que são destinados agora para o centenário. Tássio, só lembrando a questão dos sócios, eu já ia tocar nesse assunto realmente, né? A gente pede para as pessoas de Boa Vista para fazer sua carteirinha, mas eles perguntam quais vantagens. Inclusive, eu praticamente já tenho uma lista de empresas já que estão assim, interessadas a entrar, ter descontos, né? E porque as redes que tinha lá de empresas que a gente viu no site, Avante, praticamente não tem na região norte, praticamente nenhuma, praticamente, né? Então, por exemplo, na minha cidade, a maior rede de supermercado lá, tem uma rede que é o DB, que ele tem na região norte. Então, tem em Manaus, ele tem no Amapá, então, tem no Acre. Então, eu acho que essa deve ser cadastrado e também você já pode até procurar com os outros cônsulos desses outros estados. E é uma grande rede DB. A DB é uma grande rede, a primeira rede começou em Manaus, a família de amazonense, né? E presta um grande serviço. É uma rede que realmente ela tem que estar junto do Avante. Então, e são essas situações que a gente precisa passar para o marketing do Avante para ser feito. Eu vou dar um abraço aqui, ó. O Ciro Alvarenga está aqui com a gente. O Nishimura está falando, o Pepe tem que ser efetivado como titular. Ele engrandece a família Palestra. É bom vê-lo aí. Um abração, Papa. O Leonardo Longo, outro dia eu vi na TL que ele estava reclamando que a gente fazia tempo que não falava o nome dele e tal. Vão participando aí, Leonardo. É primo distante do Cláudio Longo e está cobrando que o Cláudio está falando pouco. Fica quieto. Graças a Deus. Fica quieto. O Danilo Bratefisch está aqui. Me lesionei comemorando o gol do Valdívia, mas já estou acompanhando Família Palestra pela AltV. Um abraço aí ao Danilo. O Dali Palestra está aqui. Não esqueça de falar do Bambiceni que tentou chutar o Valdívia na hora da comemoração. Exatamente. Vamos falar bastante sobre isso. Twitch Palmeiras está aqui com a gente também, fazendo a divulgação. Um abraço aí pro pessoal do Twitch Palmeiras. E a gente tem bastante gente aqui, Giovanni Spinucci, tem bastante gente aqui participando. E eu vou chamar os comerciais agora, porque daqui a pouco a gente vai falar de Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. Só coisa de Palmeiras, mostrando os melhores momentos e falando bastante dessa bela vitória sobre a bicharada. Um grande abraço, até daqui a pouco. De Proyecto Sunlight, que es un convite a todo el mundo a participar para ver un futuro mejor.
É muito mais do que uma campanha, é uma iniciativa de longo prazo que a Unilever faz para ser consistente com sua visão de sustentabilidade. O mundo está lleno de posibilidades y lo que queremos es hacer la sustentabilidad no ancorarla en un mensaje negativo de todo que está ruim, mas fundamentalmente de todo que pode ser feito para melhorar. Nós estamos aqui na sede da Unilever em São Paulo, no Brasil, lançando com o nosso CEO, Paul Polman, o projeto Sunlight. Project Sunlight helps us actually see the possibilities. When people see this, it gets them into a little bit more action than they otherwise would. Talvez tenha algo que você deva saber sobre o mundo em que seus filhos vão viver. Algo real. Eu acho que foi um filme que tocou bastante, porque o momento que a gente vive é um momento que nos faz pensar um pouco nesses questionamentos. Puxa, eu vou colocar uma filha no mundo. Essa é uma campanha 100% digital, foi lançada na internet, simultaneamente em 5 países, juntamente com os nossos parceiros. Se nós acreditamos que vamos ter um mundo melhor, vamos ter. Mas somos nós que temos que fazer esse mundo participar todos. E ela é um convite não só a ver o filme, mas aos consumidores para que se engajem no nosso movimento. Isso estabelece uma rede extremamente positiva em prol de você fazer algo por este mundo melhor. Nós fizemos, além desse vídeo, algumas ações. A gente teve uma ação com blogueiros, convidamos uma jornalista, a Roseli Saião. É uma campanha assim, que eu achei muito pertinente nesse momento, porque de um modo geral, nós adultos, aqueles que educam os mais novos, a gente tem adotado o futuro como uma coisa nossa, e o futuro é deles, cabe a nós formá-los para isso. Nós estivemos em maternidades, visitando mães que estavam dando à luz naquele dia, para que também pudessem compartilhar sua visão para o futuro melhor. Vou ensinar a ter carinho pelas pessoas. Cuidar do planeta, respeitar o espaço de cada um. Se colocar no lugar das pessoas. O importante é que a nossa geração não condene a futuras gerações, não roube das futuras gerações os recursos que eles têm que disponer. Vai ser bem melhor. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova a alienação parental. Olá, eu sou Thaís Naldoni e vim aqui contar pra vocês da TV da internet que o Imprensa da TV está de volta aqui na telinha da UTV. A partir do dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde, você tem um encontro comigo aqui nessa telinha. Um monte de entrevistas, encontros, debates, coisa muito legal está por vir. Te espero, hein? Estamos de volta aqui com Família Palestra TV, nosso segundo bloco aqui. Você nos segue no @Família Palestra, sem o A no final, no Twitter, no Facebook Família Palestra TV Oficial, você curte a nossa página, e no YouTube, youtube.com/Família Palestra TV. E a gente tem aqui uma informação, né, do Osair, ele vai comentar aqui uma informação dos bastidores aqui, e a gente já vai falar agora, mesmo sem ter, mas daí a gente já vai divulgar depois no nosso Facebook.
Está surpreso. Você falou aqui e a gente não esconde nada dos palmeirenses. Então vamos abrir. É benefício, vamos lá. É uma honra muito grande, porque é o primeiro programa que eu vim participar como um convidado, fiquei muito lisonjeado de estar aqui com vocês na Família Palestra. Então nós criamos um código que vai estar a partir de segunda-feira, ou no máximo terça-feira, vai ter um código que vai ser divulgado pela Família Palestra através das mídias sociais, Facebook, Twitter e etc., onde o palestrino, através deste código, a hora que entrar no www.espumantedopalmeiras.com.br para efetuar a sua compra, ele vai inserir esse código e ele vai ter algumas surpresas agradáveis que vai estar aguardando a partir desse momento. Então, a partir da divulgação no Facebook, todo palestrino que entrando na nossa página www.espumantedopalmeiras.com.br e inserir o código que vai ser divulgado nas mídias sociais da Família Palestra, vai ter uma surpresa maravilhosa. É isso aí. O Família Palestra sempre em primeira mão, trazendo benefício aqui para a torcida do Palmeiras. E a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre o preço dos ingressos. Vocês acham, a gente estava comentando aqui, vocês acham que o estádio não estava cheio hoje por causa disso também? Começo de mês, o pessoal ainda não recebeu? Eu acredito que também sim, viu, Tarso? É uma época que é difícil para todo mundo, começo de ano. Quinta-feira, 12 mil pessoas. Então, eu fui ao jogo e falei assim, bom, o pessoal está guardando dinheiro para poder vir ao jogo no domingo. Então, esperava-se lotação máxima. A hora que esgotaram os ingressos do Avante, falei, bom, agora vai sobrar aquela merreca na bilheteria. Já vi gente que dormiu na fila para comprar ingresso, mas mesmo assim teve ingresso sobrando. Não sei de quais setores, então, praticamente, porque amarelo e verde estavam cheios, justamente isso daí. Nós temos as arquibancadas amarelo e verde, são praticamente 18 mil lugares ali. 9 mil para cá, 9 mil e pouco para cada setor. Mais 8.500 no tobogã. Então, praticamente, esses ingressos foram vendidos. Os ingressos mais populares foram vendidos. O problema está que aí você precisa encher o resto com a numerada, com a cadeira, aí fica R$60 já. Eu já acho que é um valor elevado para arquibancada. Verdade. Eu acho que é um valor elevado para arquibancada. Aí você vê uma cadeira, tá R$100. A cadeira, 120, o Cláudio está falando aí, R$120 uma cadeira. E a coberta 200. Então, esgotou a arquibancada, você vai ter a lotação, o público não vai passar muito disso. Porque você vai esgotar a arquibancada, vai esgotar o tobogã, e aí o torcedor mais humilde vai acabar ficando de fora, porque ele não tem como pagar 120, a metade, 60. O cara quer ir com a mulher, já dá 120, ou vai levar um filho. É uma situação que é complicada. Tem estacionamento, vai comer alguma coisa. Infelizmente, não é todo mundo que pode se dar o luxo de pagar tudo isso. Agora, isso não deveria estar refletindo no crescimento do programa de sócio-torcedor no Avante? Porque assim, nós temos vários níveis de mensalidade. Temos a mensalidade de R$70, que daí você tem direito aos ingressos da onde o Palmeiras joga como mandante. Então, se você fizer conta, não precisa nem ser português de padaria para fazer, R$60 cada ingresso, e se você paga R$70 por mês e tem todos os ingressos, então você fala, poxa, vamos fazer logo esse Avante. Agora, o que às vezes o palmeirense acontece é o seguinte, estava esperando o resultado de quinta-feira para confirmar se vem no clássico ou não. Isso foi fato. Teve muita gente que ficou, não sei, vamos ver. Foi mais difícil ganhar da Penapolense do que da Bicharada. Ganhou de 1-0 na Bacia das Almas, ainda quase tomou uns gols bestas lá. E da Bicharada a gente jogou com sangue nos olhos, que o pessoal fala, jogou com a faca entre os dentes. E agora o torcedor, será que agora vai ter mais confiança no time, no desenvolver, do jeito que foi desempenhado esse futebol? Que o torcedor estava desconfiado. 4 jogos sobre times pequenos, vitórias, às vezes ali que de repente nem merecia ganhar, mas ganhou.
e agora vem outra bicharada num clássico. Eu acho que agora embala e o pessoal vai virar avante, vai virar sócio torcedor, porque daqui para frente vai ser cada dia mais difícil você conseguir comprar seu ingresso se você não for sócio torcedor. Mas tem isso que eu falei, Tarso. Não adianta você forçar o cara a ser sócio torcedor por causa do preço e não criar a condição dele fazer o pagamento. Não adianta você condicionar o cara só ao cartão de crédito. Por exemplo, nós temos 35 mil, 36 mil sócios avantes. E nós tivemos no clássico hoje 24.800 pagantes, 24 mil e pouco pagantes. Ao total, o público total foi 25 mil. 25, quase 26 mil. Então, não adianta a gente ter 35 e no clássico ter 24, poxa vida. Por que acontece isso? Tem muita gente que quer ir no clássico e outra, se você tirar o público que foi no clássico dos 25 mil pagantes lá, deve ter o quê? Avante foi 20 mil? E 5 mil foi quem não é avante. Então, quer dizer, 15 mil que são sócios avantes já não foram no clássico. Esses 5 mil que foram, que não são sócios avantes, aí que o Palmeiras vai fazer um trabalho para identificar qual é a dificuldade em virar sócio avante. Por que esses 5 mil que foram no clássico não são sócio avante? Por quê? Falta o quê? Falta a condição de pagar? Falta a condição de você não ter um computador em casa para entrar na internet e se inscrever? Mora longe? Aí o Palmeiras precisa fazer uma pesquisa de campo para identificar qual é a razão desse sócio-torcedor não ser sócio-torcedor. Só aí o Palmeiras vai conseguir, eu acho, na minha opinião, solidificar o avante. Porque o que tem acontecido com o plano do Palmeiras é assim, quando o time está bem, sobe. Quando o time está mal, cai. Quando chega numa fase decisiva, sobe. Quando está num campeonato que não vale muito, cai de novo. E isso é muito em virtude do preço do ingresso e das condições de pagamento. Na minha opinião, é isso. O que você acha, Bruno? Então, esses dias que eu estou aqui em São Paulo, né, sempre eu acompanhei o último jogo da Penoponense e eu frequento no metrô, estou nas estações de metrô e realmente eu vi as pessoas reclamando dos preços dos ingressos, né? Porque muita gente não tem condições de pagar R$60, né? Já aquele que estuda tem a meia entrada, né? Que geralmente eu compro meus ingressos também por meia entrada. Comprei esse agora das cadeiras laranjadas, custa R$100. Aí eu paguei meia entrada, paguei 55, que eu comprei no cartão de crédito, no Futebol Card também, né? Então, assim, muita gente se queixa realmente na questão dos valores, né? Então, assim, como ele falou, deve ser revisto essa questão do torcedor vir, né? Atrair mais o torcedor para ser sócio, né? do clube, enfim. Realmente, o que o Pepe comentou, né? A gente está do lado de fora, o time está acompanhando, né? Eu acho que tem tudo para o Palmeiras crescer muito, né, Pepe, na parte do avante. Eu acho que se a gente começar a discutir aqui, vai chegar à conclusão que o avante é o melhor que tem. Realmente tem que se ver a facilidade da pessoa se tornar sócio, né? É isso que tem que ocorrer, porque entre ele pagar R$60, R$70 ao mês, ter os ingressos dentro do jogo, o Palmeiras é o mandante, a facilidade é muito grande. O ingresso vai sair por R$20, R$30 para ele, né? Então eu acho, sou a favor do que você colocou. Tem que se ver, tem que facilitar para que as pessoas tornem-se sócio avante, tem que dar uma coisa. Isso é tão simples, diretoria da Avante. Fornecer o boleto bancário dentro do espumante do Palmeiras, tem lá, se a pessoa não tem condições de pagar no cartão, tem um boleto bancário. Então, é a coisa mais simples. Só colocar um botãozinho lá, boleto bancário. Associa a uma entidade financeira e está resolvido o problema. Só observação, eu não tenho assim números do número de sócio-avantes, no total você falou 35 mil. 35, aí você vê analisar, esses 35 mil, a grande maioria é da onde? Geralmente é aqui do estado de São Paulo, não é verdade? Local. Então, acho assim, a empresa, o Avante, como eu disse, tem que divulgar mais a questão desse programa, não só nas redes sociais, mas também nas emissoras de TV dos outros estados, né? Porque eu sou publicitário, me formei em publicidade, então eu aprendi muito que para a gente aparecer, a gente tem que divulgar a marca forte, levar eventos para os estados, né? Que é a questão de fazer os encontros do palmeirense, o Avante vai lá, apoia,
Eu já tentei, estou tentando, vou fazer um evento, até comentei com o Tássio, acho que comentei com o Gerson, com o Santos, com o Zé Antônio, que assim, se eu levasse algum jogador de nome para o evento, a gente daria passagem, né? Hotel, staff, né? Segurança, o restaurante, o melhor lugar. Isso aí a gente paga. Porque a gente não teria condições de pagar cachê. Aí até conversei com o Zé Antônio, disse, Zé Antônio, poxa, vamos fazer o evento, leva o nome, a gente leva o nome do Avante, porque a gente faz o evento, já faz um valor X, com o valor da mensalidade, podemos começar até com a menor mensalidade do Avante, né? Nesse evento, leva um jogador, um Ademir da Guia, ou um César Maluco, Evaí. Evaí está razoavelmente mais perto, né? Tá lá no Piauí, né? Tá no Piauí e tal. Então é isso, o Avante ele tem que se expandir mesmo o território brasileiro. Não tem medo de investir, porque lá tem gente que quer ser sócio, né? Então a ideia agora de trazer mais as empresas lá, a gente vai trazer, eu passar a relação por Tasso, que a gente vai fazer o cadastro das empresas. Passa para a gente, e isso é um recado para todos os cônsules e também os sócios do Palmeiras que podem, né, manda aqui para a família, a gente põe isso daí também em atividade e a gente vai ajudar e cadastrar mais estabelecimentos. Com certeza, porque assim, voltar e trabalhar, assim, todos nós temos, né, mas como a gente está trabalhando com uma marca, a marca Palmeiras é uma marca muito forte, boa de se trabalhar. Porém, assim, o que falta pra gente é um marketing bom, assim, um mais marketing agressivo, mais né? agressivo, um do caralho, que eu falo assim, um marketing do caramba, pra gente chegar lá. Então, a gente não tem que esperar o pessoal do Norte e Nordeste vir, a gente tem que ir atrás. Se a gente quer um cliente para nossa empresa... Isso, senão vai ter muito São Paulino querendo virar palmeirense. Então, se a gente quer cliente, a gente tem que ir atrás, bolar uma melhor condições para trazer esse tipo de cliente, passar uma mensagem bem legal e direta. Então é isso que, na minha humilde opinião, que falta, né? Da parte assim, do clube ou da parte da empresa que administra o Avante. O Cláudio agora vai comentar a respeito também da Arena. Tem algum comentário para fazer? A única coisa que vocês estavam falando dos R$60, não fica só nisso. Condução. Estacionamento. Você sai do seu trabalho, que nem o jogo das 7h30. Nossa, aquele jogo você vai para lá, você vai comer alguma coisa. O calor, você ingere mais líquido, você toma sorvete. Toma sua água. Água, você vai ingerir líquido a mais do que normalmente você faz, né? O calor excessivo, que nem hoje lá, aquele calor, tá lá 33 graus. Eu me senti em casa. Eu me senti em casa. Ele estava de blusa, porque aqui estava frio para ele. Oh, meu Deus do céu. Eu não esqueço que aqui a cidade, a terra da garoa, né? Você quer que desligue o ar, que está com frio? Chove de garoa, não faz mais nada, né? É o sol. Então, a brincadeira acaba ficando em R$100 por aí. É verdade, é muito gasto. Vai na quinta, vai no domingo. É problemático. Problemático mesmo. Tem que achar um jeito. Primeiro que tem que baratear o custo do ingresso aí, não tem por onde. E o Avante está aí, só o sujeito pensar um pouquinho, falar, olha, eu tenho, mas aquilo que você falou, não pode ser por cartão de crédito, porque tem muita gente aí com o nome aí, né, pendurado. É a realidade, poxa, não adianta. O brasileiro sofre com isso aí. Sofre com problemas financeiros. Então... Isso aí, Claudião, fala do Allianz Parque. Exatamente. Quem não sofre de problemas financeiros, graças a Deus, e que foi Você, divulgado, né, pela mídia predatória, foi o senhor Walter Torre, na qual ele está negociando a venda de 47% de sua participação no JK Iguatemi. Estranho que esta mesma manchete colocada na mídia predatória destacou a aceleração das obras que estão sendo realizadas no Allianz Parque. Inclusive, isso é visível externamente e internamente. Inclusive, nós temos outros blogs e principalmente sites, a uma cobertura fabulosa, principalmente feito pela Arena Via Pro de Bruno Caracciolo, mandando um grande abraço ao Bruno, inclusive do pessoal do Facebook, Obras Allianz Parque, que sempre mostram as novas fotos e imagens. Outro detalhe importantíssimo, essa semana tivemos visita do senhor Gilberto Fraqueta,
diretor do Conselho Municipal da Pessoa para a Pessoa com Deficiência, e do senhor Leandro Moreira, ambos palmeirenses, visitando as instalações da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Allianz Parque. Para que vocês tenham uma ideia, foi exatamente colocada à disposição as informações na qual hoje o Allianz Parque é o estádio mais bem preparado para receber o atendimento e principalmente espectadores que são portadores de qualquer deficiência. No relatório foi inclusive descrito 66 banheiros preparados para os deficientes, 396 locais para cadeirantes. Isso é recorde. Nem um estádio, nem aqueles 12 para a Copa dos Toscos tem. 754 locais específicos para pessoas que tenham mobilidade reduzida e 255 cadeiras especiais. Agora, as perguntas. As cadeiras especiais não são somente para pessoas com deficiência, mas para pessoas idosas e principalmente obesas. Isso significa que esta semana já foram fotografadas pelo Bruno e pelos principais sites que fazem a cobertura das obras do Allianz Parque, a instalação referente às escadas rolantes e os elevadores. Desta forma, temos o gramado livre. Isso facilita para que haja uma movimentação e a preparação, principalmente para o gramado, e já foram destacadas as colunas que darão suporte ao anfiteatro que fica na antiga curva norte da Sociedade Esportiva Palmeiras, no antigo Palestra Itália. Outro ponto, hoje nós temos as colocações ainda de 25 propriedades que poderão ser negociadas, principalmente por Walter Torres Júnior e a W Torre, em conjunto com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Essas propriedades são aquelas que terão publicidades em diversos setores. Eu acompanhei na sexta-feira, eu estive lá com o Renan Barreiros, nosso amigo de Mogi, que é cadeirante. Exato. Com o seu Gilberto. Nós estivemos lá visitando, fizemos todo o trajeto de rampa, a acessibilidade nas arquibancadas, nos camarotes, nos banheiros. Estivemos em todos os locais lá. O seu Gilberto e o Renan que o pessoal conhece, ele vai em quase todos os jogos. Todos os jogos. Sai de Mogi e vem para cá. Sim. Só elogios. Nessa parte a W Torre está de parabéns, pensaram no torcedor. E uma coisa que você falou dos lugares, mas não mencionou, que o torcedor que tem a mobilidade reduzida, ele vai poder escolher aonde ele quer ver o local, assim, não o local, mas o setor onde ele quer ver o jogo. Por exemplo, no Pacaembu, ele só pode ficar na cadeira laranja, não pode sair de lá. E agora na nossa arena ele vai poder assistir no camarote, na arquibancada, na cadeira, aonde ele quiser, nos 4 andares ele vai poder assistir. No antigo Palestra, ele só podia ficar no setor Visa, não podia sair de lá o cadeirante. E agora não, agora ele vai assistir. E outra coisa, facilita para o acompanhante. Por exemplo, hoje o Renan Barreiros foi para o jogo. Ele não consegue, porque no Pacaembu lá em cima, onde ele entra, não tem rampa, tem escada. Então, ele obrigatoriamente tem que ir com um acompanhante. E esse acompanhante paga o ingresso normalmente. E como eles colocam obrigatoriamente o cadeirante no setor laranja, o acompanhante tem que pagar o ingresso de R$120. Ele é obrigado a pagar o ingresso de R$120. Se tiver meia entrada, ele paga 60. Mas ele é obrigado a pagar um setor mais caro porque ele tem que acompanhar o cadeirante. O cadeirante não tem a opção de ficar no setor mais barato. Ele não tem opção, né, Pepe? Isso que é o principal. Inclusive, todos os 66 banheiros, eles são preparados com toda a infraestrutura. E outro detalhe, existem algumas áreas do próprio banheiro que têm pisos antiderrapantes. Há uma preocupação incrível. Lógico, houve a visita, isso é primordial, mostrando que hoje temos o melhor local para entretenimento, porque o Allianz Parque não é um estádio de futebol, é uma arena multiuso, em todos os setores. É impressionante, inclusive no anfiteatro, e principalmente nos setores que são populares. O primeiro anel, que é a arquibancada, que todos conhecemos, e o segundo anel, na qual exatamente nas arquibancadas superiores, porque todos os lugares, na verdade, serão numerados, e todos os lugares serão cobertos. É um privilégio que somente a Sociedade Esportiva Palmeiras, oferecida pela W Torre e seus parceiros, a IG, a Allianz, oferecem. Inclusive, houve uma questão que houve um boato, mas é provavelmente real,
que a própria companhia Allianz Group oferecerá seguros aos que são proprietários de cadeiras, principalmente como um produto, um plus a mais, que seria importante. Um plus a mais. Que eles ofereceriam, na verdade, uma questão a mais, principalmente até os sócios do Avante. É algo muito importante. Né, Pepe? De minha forma, só parabenizar a W Torre. E isso mostra preocupação principalmente com o ser humano. E tá de parabéns. Muito obrigado a W Torre por pensar em todos os cadeirantes, os palmeirenses que têm algum tipo de dificuldade, de acessibilidade. Precisa dessa acessibilidade. É muito legal. Eu acho, né? Eu acho que assim a gente está caminhando para ter o melhor e mais moderno estádio da América Latina. Hoje eu estou esperando algumas considerações do Igor. O Igor foi hoje na final do futebol americano e eu quero saber como foi em relação ao estádio, acessibilidade e tudo mais, porque deve ter sido, né, um jogo muito legal, com público, acho que era estimado 140 mil pessoas, não é? Sim, são 145 mil pessoas dentro do complexo. Eu não lembro a quantidade de pessoas no estádio, eu sei que ia ser transmitido para 150 milhões de pessoas na TV. Agora no estádio eu não lembro, mas depois eu vou aguardar aqui as considerações, ele está lá. Aí a gente quer saber como que funcionou, se funcionou tudo, como foi, porque a gente tem hoje, né, a inauguração da arena. Só que agora fiquei muito preocupado que esse final de semana tivemos o bloqueio da rua Padre Antônio Tomás. E me disseram que vai ficar bloqueado por 2 anos, porque são obras de contenção das enchentes. É primordial que hajam essas obras, né, que ocorram essas obras, mas 2 anos para se passar um negócio lá para fazer a galeria, gente, é muito tempo. Eu vi na sexta-feira lá o eles fazendo. Eles cortaram um círculo lá, um círculo enorme para passar. Não sei se vai ficar 2 anos não, acho que é menos, viu, Tarso? Pelo que até conversei com a segurança do Palmeiras ali, lá, né? É menos, mas é uma obra da prefeitura. Não, parabéns por estar fazendo com 40 anos de atraso, né? Mas está fazendo. Bom, mas eu acho que não vai ficar tudo isso não, 2 anos eu acho que é muito tempo. Não, vamos esperar. O Marquito, quando ele vier aqui, a gente vai cobrar dele, porque o Marquito é vereador e é palmeirense e a gente está em conversa aí para trazer ele aqui. Eu gostaria de já que esclarecimento, o que acontece? Ontem eu estava com minha filha, passei bem pequenininha, nós estávamos na calçada, e eles estavam mensurando novamente a calçada que eles roubaram da gente para fazer aquele contorno. E um dos técnicos engenheiros da CT diz que aquilo vai ser refeito novamente, que provavelmente não deu o efeito que eles esperavam. Que dúvida. Não tirou o ponto de ônibus dali, não vai adiantar nada. Vou chamar os comerciais aqui, daqui a pouco a gente vem com os melhores momentos de Palmeiras e Meninas, né, a nossa vitória aqui, comemorando hoje. O jogo da quinta, uma vitória importante. Falando também do jogo de quinta passada, e vamos aí, daqui a pouco a gente volta dos comerciais. Até daqui a pouco. De Proyecto Sunlight, que es un convite a todo el mundo a participar para ver un futuro mejor. É muito mais do que uma campanha, é uma iniciativa de longo prazo que a Unilever faz para ser consistente com sua visão de sustentabilidade. El mundo está lleno de posibilidades y lo que queremos es hacer de la sustentabilidad no ancorarla en un mensaje negativo de todo que está ruim, mas fundamentalmente de todo que pode ser feito para melhorar. Nós estamos aqui na sede da Unilever em São Paulo, no Brasil, lançando com o nosso CEO, Paul Polman, o projeto Sunlight. Project Sunlight helps us actually see the possibilities. When people see this, it gets them
into a little bit more action than they otherwise would. Talvez tenha algo que você deva saber sobre o mundo em que seus filhos vão viver. Algo real. Eu acho que foi um filme que tocou bastante, porque o momento que a gente vive é um momento que nos faz pensar um pouco nesses questionamentos. Puxa, eu vou colocar uma filha no mundo. Essa é uma campanha 100% digital, foi lançada na internet, simultaneamente em 5 países, juntamente com os nossos parceiros. Se nós acreditamos que vamos ter um mundo melhor, vamos ter. Mas somos nós que temos que fazer esse mundo participar todos. E ela é um convite não só a ver o filme, mas aos consumidores para que se engajem no nosso movimento. Isso estabelece uma rede extremamente positiva em prol de você fazer algo por este mundo melhor. Nós fizemos, além desse vídeo, algumas ações. A gente teve uma ação com blogueiros, convidamos uma jornalista, a Roseli Saião. É uma campanha assim, que eu achei muito pertinente nesse momento, porque, de um modo geral, nós adultos, aqueles que educam os mais novos, a gente tem adotado o futuro como uma coisa nossa, e o futuro é deles. Cabe a nós formá-los para isso. Nós estivemos em maternidades, visitando mães que estavam dando à luz naquele dia, para que também pudessem compartilhar sua visão para o futuro melhor. Vou ensinar a ter carinho pelas pessoas. Cuidar do planeta, respeitar o espaço de cada um. Se colocar no lugar das pessoas. O importante é que a nossa geração não condene as futuras gerações, não roube das futuras gerações os recursos que eles têm que disponer. Vai ser bem melhor. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova a alienação parental. Olá, eu sou Thaís Naldoni e vim aqui contar pra vocês da TV da internet que o Imprensa na TV está de volta aqui na telinha da OTV. A partir do dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde, você tem um encontro comigo aqui nessa telinha. Um monte de entrevistas, encontros, debates, coisa muito legal está por vir. Te espero, hein? Voltamos aqui com Família Palestra TV. Você nos segue no @Família Palestra sem o A no final no Twitter. Pode curtir a gente no Facebook, Família Palestra TV Oficial. E seguir a gente também no YouTube, youtube.com/Família Palestra TV. E a gente vai falar agora do Palmeiras e Meninas, né? Vamos mostrar os melhores momentos, vamos comentar e a gente vai comemorar essa vitória, né? Pode soltar isso, gente. Quantidade de passes errados nesse Não, esse é o jogo logo no comecinho.
Não, o jogo de hoje. Foi, ó. Isso aí foi 3 minutos de jogo, quando o Leandro entrou e a Bimba Sene defendeu. Ó, a tabela, ó. O chute de esquerda, ó. Ó. É que não pegou bem na bola. Bem no canto. E o cara chegou com a ponta de dedo, né? Ele estragou o esmalte, né? Ainda bem que ela tem a unha grande, né? Essa bola foi incrível. Olha, no corte, não foi escanteio, o cara deu escanteio. Isso que eu acho um absurdo. Ressaltar aqui a boa atuação do zagueiro Wellington, né? Exatamente, esse menino. Assumiu a bronca aí, 2 jogos foi bem. Vamos Foi ter muito calma bem. com ele, vamos ter calma, Ó, claro, mas olha. ressaltando que foi bem no jogo. Muito bem. Saiu no segundo tempo com cãibra lá, mas foi muito bem. Ó, aqui o lance do gol. Olha o levantamento na cabeça. 23 minutos do primeiro tempo. Olha, ele volta. Vejam só a cachorrada lá do goleirinho deles. Aí todo mundo vibrando, ó. Ele saiu comemorando. Não mostra aí, ó. Não mostrou, mas Mas ele foi chutar com a perna esquerda, chutar a perna do Valdívia. Exatamente. Ó, novamente o levantamento, ele subiu sozinho de cabeça bem no canto. Mazinho também cobrou muito bem, ó. O gozado é que nos outros jogos, né, o pessoal, o malzinho, né? E hoje ele jogou bem, né? Hoje ele jogou bem. Olha lá. Ele só mostrou assim, meio de relance. Outra oportunidade, esse chute que ele tocou a bola, incrível. Esse também a Ô, gente Pepe, tinha aí a impressão unha na dele é arquibancada que era grande gol. mesmo. Olha, ele correu pra dentro, olha que chute, ó. No meu ângulo que eu tava Mas ali, aí- eu disse, aí ia que você direto vê no a- gol. Eu pensei que era gol também. Aí você vê a categoria do goleiro, porque a bola pegou Essa no bola, morrinho. cobrança. Não, essa cobrança, todo mundo Se ele não tava vai gritando antes gol. para a bola, ele teria tomado o gol. Nessa cobrança, dá uma olhada, Paulo, ó. A bola, na hora que pingou, ó, a gente tava gritando gol quase. Nossa senhora. Muito pouco. Tirou com a napa, né? Exato. Tirou com as asas de borboleta. Olha a jogada, ó. Ele não deu falta nessa bola. Olha a recuperação. O toque. Entrada de Allan Kardec e o pênalti. Olha isso aí. O time marcou tanto que roubou a bola dentro da defesa das vivinhas. Mas é isso que tem que fazer, jogar com a faca entre os dentes. Olha que Um maravilha. minuto antes, né? Muito lindo. Menos de um minuto antes já tinha tido um pênalti. Foi. Ele puxou ele para trás. Não é que só agarrar. Olha, Depois já ele tinha- é isso, ó. Já tinha passado. Isso. Aí E a não teve- cobrança? Até agora o cara está procurando, ainda a bola batendo. Está procurando até a câmera. Essa imagem tem Até o painel para assistir o jogo, né? Do Wellington, que foi muito, mas muito bem. A faixa verde e branco, graças a Deus. Outro que foi muitíssimo bem foi o Marcelo Oliveira. Muito bom, muito bem. Ele que toque lindo. Foi bonito eles também. Jogador que tem uma A vontade. bicha passou perto, hein? E eles estavam comemorando com a torcida, o time, né? Isso também é muito A interessante. vontade de vencer, né, Pepe? Claro. Ele tem uma vontade de vencer, ele vai, ele não vê cara, não vê nada, ele vai em cima com tudo e não dá chance não. Sem soltar. Linda defesa. O São Paulo também estava esperando que o Lúcio fosse falhar e entregar. Eu tava esperando que o Lúcio fosse fazer um gol. O pessoal na hora do pênalti queria que ele fosse bater o pênalti lá. Isso, todo mundo. Todo mundo queria no Lúcio, estádio. Lúcio. E depois tem o seguinte, 40 minutos de jogo, aí a torcida do Palmeiras inteirinha, Lúcio. Exatamente. Não, isso... Outro que foi muito bem também foi o Wesley, né? O Wesley deu ele dinâmica no meio de campo. Ele tem vindo bem, né? É verdade. O Lúcio... O Valdívia estava muito bem marcado. Você via às vezes 3 em cima dele, Verdade. que não podia se movimentar. E todo mundo jogando a bola para ele, para se livrar da bola, para jogar um para ele, que tinha que se. Agora, né? Vai você, faz a tua parte, mas, porra,
Com 3 em cima não tinha condições. Aquele primeiro lance que o Evandro chutou, a bola que foi passada foi do Valdívia. A primeira finalização que ele chutou de perna esquerda, o Evandro chutou que o Bambicena pegou. Quem que chutou? O Leandro. O Leandro chegou chutando e defendeu. De São Paulo, das Bibas, pô. Ele pulou, ainda tocou, mas foi o passe do Valdívia. Foi e ele sofreu 4 faltas seguidas no meio de campo numa disputa de bola. Mas assim, eu via o Lúcio hoje, né? Aquele Lúcio da seleção, jogando ali com raça, aquela vontade, né? Eu acho que ali liderança, eu acho que ali ele estava com aquele espírito ali de, por dizer que vingança, assim, com certeza, ali contra o São Paulo, mas eu gostei muito da atuação dele, do Wellington também, né? O Wellington, o Kleiner tem que dar, assim, confiança, né? O jogador tem que ir jogando jogo pós-jogo para ganhar confiança. O Malzinho é um caso, né? Ele não estava jogando, o pessoal já começou a chamar ele de Malzinho. A torcida do Palmeiras, do jeito que é corneta, né? Então a pessoa já, malzinho, só que jogou super bem hoje. Mas o outro lá não pode ficar no banco, não, né? O Marquinhos Gabriel também entrou bem mais uma vez. Hoje todo mundo estava. E tem Bruno assim, César ainda para estrear. A volta do Mendieta. Faltou voltar o Eguren também. Acho que esse time vai dar liga, hein? O William Matheus pode roubar a vaga do Juninho ali também. Falta o lateral direito. Do Juninho até você rouba a vaga ali. Falta um lateral direito lá. A gente precisa de um lateral direito. O Wendel é um cara que tá indo bem, só que assim, não tem reserva. O Bruno Oliveira tá machucado. Ele tá voltando. Tá voltando, mas tem que ter o Wendel, um cara digo assim, ele é esforçado. Esforçadinho. Exatamente. Bem esforçadinho. Eu acho que a gente tem tido um bom elenco, né? Juntando todo mundo ali, tá conseguindo tocar bem a bola. Palmeiras, quinta-feira, a gente não vai passar os lances aqui, porque hoje a gente tem que falar do jogo de hoje, que é um divisor de águas. Para esse ano do centenário, eu escutei algumas pessoas falando que começou hoje. Por quê? É um clássico, queira ou não, por mais que eles vieram de uma vitória de 6. Então, é uma coisa assim, o Gambá é nosso adversário, o São Paulo é inimigo. Então, a gente tem o São Paulo, um ódio do São Paulo, porque o São Paulino, quando ele perde, não sei quanto foi. Aí, quando ganha, ninguém suporta essa raça. E o corintiano não, né? O Gambá é que nem a gente, é xarope, a gente viaja pro mundo inteiro, faz o que tem. E, sabe, o São Paulino quer ser rival de alguém, ele não é rival. A rivalidade é Palmeiras e Corinthians, não adianta. Dia 16 tem o... Dia 16 somos nós, né? Dia 16... E o manda deles, né? Mais uma vez. De novo, né? Tem que fazer, o Pacaembu é nossa casa e o mando deles. O último mando nosso, acho que foi em 2011, na semifinal do Paulista. Exatamente. O que acontece, gente? Vai ficar 5-1. 5-1. Tá? Não, isso é uma coisa que... Um detalhe interessante no jogo de hoje, foi que nem o famoso PCO aguentou, né? Pediu água. Pediu água, foi substituído no segundo tempo. Ele passou mal, aí ele ficou atrás do gol. Ficou de auxiliar ali, né? Até que o segundo árbitro que entrou, pitou melhorzinho que ele. Né? Todo mundo... Eu digo, por que esse cara não saiu logo no primeiro tempo, hein? O Flávio lá não foi mal, não, hein? Ele errou 2 vezes em lances lá no meio de que não ia trazer. Não ia trazer consequências. Mas ele foi bem, eu achei que ele foi bem. Mas teve um pênalti falando que é o lance capital do jogo. Exatamente. Tá 1-0 só. O Marquinhos também recebeu a falta, que foi logo em seguida. Ele não deu cartão amarelo. É difícil alguém dar aquele pênalti, né? Esse pênalti de agarrar. Do Marquinhos Gabriel. Ele puxou ele para trás. Acabou até derrubando. Aí ele foi fazer o pênalti em cima da Nucaré. Ele deixou o pé. E outra coisa também, eu achei muito estranho
que ele deu cartão amarelo primeiro para o Palmeiras, depois houve mais 2, 3 entradas. Pô, eu não entendi. Mas se já tinha 2, 3 faltas, tinha lá o volante dos Bambis, pô, deu duas entradas no Valdívia, ele deu chute no Allan Kardec. Não, isso que eu ia perguntar para vocês. Eu estava no estádio, como ele também estava, na hora que ocorreu aquele lance com o Allan Kardec, não pareceu para vocês que o Uruguai deu um tapa no Allan Kardec? Por isso que o Wesley foi para cima, eu pensei que o Wesley ia ser expulso. Porque ele não empurrou, porque o Allan Kardec estava no chão, sofreu uma contusão, acho que caiu em cima. Então, ele começou a empurrar. Não sei empurrar, eu acho que ele deu um safanão. Aí o quarto árbitro falou, peraí, sai daí. O Wesley entrou no meio. O Wesley foi para cima, teve de separar. É isso. E se tinha o Eguri, aí o jogo terminava lá também. O França não para em campo. O França não tinha entrado. França e Eguri no meio de campo. Nossa, é o mato de escola. E o Lúcio lá atrás. Nossa, escapou dos dois. Não, eu também teve um lance. O Juninho estava conduzindo a bola pelo lado esquerdo e recebeu uma entrada por trás. Ele caiu. Aí o que acontece? A gente olhou, o cara não dá falta para o Palmeiras, não dá amarelo, não dá nada. Aí o que aconteceu? O Kleina levantou do banco, ele estava não sentado, ele estava de pé e quase invade o campo. Porque foi uma sequência de faltas. Ele economizou nos cartões amarelos para as bibas lá. Não pode ser assim. E percebe-se, inclusive no sorteio da federação, a federação pela primeira vez se explicou. Nunca vi uma coisa dessa. Sinceramente. Antecipou lá no caractere o nome do árbitro que ia ser sorteado. Só falta ser 6 dezenas lá, você vai lá e aposta. Mega Sena, né? Tudo mágico, né? Tudo mágico. Tudo mágico, é verdade. Não, e outra coisa, também tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Gente, um copo de água, R$5. R$3 um copo. Não, tinha uns ambulantes lá que invadiram. Vendendo a R$5? Sim, vendendo a 5. E porque lá no bar, lá em cima, do lado da Mancha, tinha acabado. Os caras estavam bebendo tudo também. Aí o cara chegou, passou com isopor, não, quanto? 5. Absurdo. Por isso que eu bebi logo lá fora 2 litros de R$2. Aí por isso que eu só bebo o espumante do Palmeiras aí. Quem degustar o espumante do Palmeiras não tem esse tipo de problema. Vai estar bem gelado. Wesley e o Allan Kardec, numa reportagem que ocorreu, eles degustaram um pouquinho só do espumante do Palmeiras. Foram todos criticados pela mídia, né, esportiva. E o que ocorreu? O Wesley, em 2 jogos seguidos, fez 2 gols. Allan Kardec fez jogadas maravilhosas. Quer dizer, aí só tem vitaminas. Vamos empurrar e mais só para todos os jogadores, né? Para todos nós. E este é o ano de comemorar o espumante do Palmeiras. É, isso aí. Bom, eu vou já sortear um então aqui. Posso sortear? Então vamos lá. Eu usando o Sorteio-me, que é uma ferramenta de sorteio aqui da mídia, né? Então quem foi sorteado aqui é o Léo Pernetti, @LéoPernetti, foi sorteado e ganhou esse espumante do Palmeiras. Como é que ele faz para retirar? Bom, ele vai entrar em contato com a gente pelo Twitter e a gente vai encaminhar para ele. Tá? Certo. Então, se ele não entrar em contato nessa semana, aí a gente sorteia semana que vem. Exatamente. Tá? E eu vou falar aqui quem foi o ganhador dessa camisa do Palmeiras. Claudio, vai falando aí que eu vou procurar ele aqui. Vamos lá. Nós tivemos novamente o basquete do Palmeiras entrando em quadra. Infelizmente, ontem, no ginásio do Macaé Tênis Clube, houve uma derrota de 101. Se perdeu, nem fala. Tudo bem, mas vamos falar sobre os próximos jogos. Na próxima quinta-feira, 20 horas, no ginásio Palestra Itália, Palmeiras e Basquete Cearense. Compareça, 1 quilo de produtos alimentos não perecíveis. E no próximo sábado, às 18 horas, não tem jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras joga no domingo, no Pacaembu, contra o Mogi das Cruzes. É importante porque o Palmeiras caiu para 9º lugar e precisa dessas 2 vitórias em casa. No futebol, teremos o jogo agora na próxima quarta-feira, principalmente em Piracicaba, a nossa filial caipira. Exatamente. Certo? Lá, o que tem de palmeirense, às 22 horas, com transmissão pela TV aberta, Sociedade Esportiva Palmeiras com Nhoquim.
E no próximo domingo, às 17 horas, no Pacaembu, com um time hidrogenado, um tal de Osasco Audaz. Dessa forma, nós temos 2 partidas, uma fora, contra o 15 de novembro de Piracicaba, e no próximo domingo, contra o Osasco Audaz. E aguardando principalmente o próximo clássico, como já foi referenciado. Vamos ver o que é essa possibilidade. Eu já vou me despedindo, obviamente. Uma boa noite a todos. Ainda bem. Uma boa noite a todos. Olha, muito obrigado. Tarso, você não citou, então eu vou citar. Na próxima terça-feira, a peça aí vai ficar mais velha. Obrigado. Tá? Dia 4 ele fica mais velho, aí você já viu, né? Obrigado. Olha, voltando. Junto com o Américo também. Nossa, o Américo, então, bom. Olha, é o dia. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Um abraço a Bruno Caracciolo, a turma do Facebook Obras do Allianz Parque, nós temos vários parceiros. Novamente, obrigado, Pepe, senhor Ossaê, Paulo, e a você. Você comentou que você está honrado de estar aqui. Quem está honrado somos nós. Principalmente, você vem de uma região distante, torna-se, na verdade, um leal palmeirense, porque nós somos leais, e nós é que estamos honrados em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Isso mostra, mais uma vez, que o Palmeiras está nos 5 continentes, e não somente num país continental. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Eu acho que não preciso mais falar nada, né? O Cláudio já encerrou. Mas eu vou, né, o Osair, né, não sabia da presença do nosso cônsul aqui, e no meio do programa ele falou assim, ó, um espumante ele vai levar lá para Boa Vista, né, Osair? Com certeza. Eu já vou presentear aqui. Obrigado. Tá leve. Bem geladinho, ó. Eu acho que esse aqui eu não vou nem tomar, porque vai ficar de enfeite lá em casa, para decorar, né? Para decoração. Tem que tomar? Tem que tomar. Nós pesquisamos. Depois você deixa a garrafa. Ah, tá. Vou tomar um pouquinho aqui. Não vou estragar a embalagem logo, para colocar de frente. Tudo bem. Buscamos na Itália, demorando 2 anos para chegar nesse produto. E é um produto especial para o Palmeiras. Isso você tem que degustar. Com certeza. Obrigado pelo presente. Levar para Boa Vista e divulgar mais o espumante lá. Você que está assistindo aí de Roraima, tomar o espumante do Palmeiras para comemorar o centenário, né? É isso aí. Bom, e eu vou aqui informar quem foi o vencedor das duas fantasias da Mancha, né? Do Carnaval. E é assim, são 2 fantasias para uma única pessoa, porque daí ele pode vir acompanhado, vir com a esposa, namorado. Eunice, né? Oi? É Eunice, né? Não, ainda não. A fantasia vai um pouco, né? Vamos ver se ele consegue vir. Se ele não conseguir, depois ele entra em contato, a gente acumula as fantasias aí. É o Rodrigo Carvalho, ele é de Goiânia, né? Ele está aqui assistindo Família Palestra TV, então Rodrigo de Carvalho, @RodrigoCLGO. Ele foi sorteado aqui para assistir, né, para vir desfilar com a gente aqui no Família Palestra, na Mancha Verde, em nome do Família Palestra. E quem trabalhou bastante para receber essa camisa aqui, eu não sei se ele é de São Paulo, de onde ele é, né, ele trabalhou bastante essa semana, divulgou muito o link do programa, é o @DaliPalestra. Então ele ganhou a camisa, ele estava sempre aí. Então agora, quem fizer a mesma coisa que o @DaliPalestra, semana que vem vai concorrer a mais um espumante e também a mais 2 fantasias da Mancha Verde. E a gente tem os livros que depois eu vou trazer também para sortear, e a gente tem a camisa da Cana Verde também, então a gente tem bastante coisa. O rapaz que ganhou a camisa da semana passada, ele entrou em contato com a gente, então não acumulou o prêmio, tá? O pessoal estava esperançoso aí que tivesse acumulado, mas ele hoje está trabalhando, então ele pediu para ele pegar ou durante a semana, ou se ele puder vir semana que vem, e a gente vai abrir essa exceção para você, porque você está trabalhando, então parabéns aí para você. E eu vou aqui agradecer a algumas pessoas, antes da gente dar uma boa noite aqui, né? O canal Família Palestra no YouTube, então assinem o nosso canal e aí você passa a receber a nossa informação em primeira mão. No Facebook, então você curta a nossa página no Facebook, e aí os nossos parceiros, espumantedopalmeiras.com.br, Rádio Paixão Alviverde, Web Rádio Verdão, Mundo Verde, Pro Palmeiras, Arena Via Pro,
Obras do Allianz Parque no Facebook, Arquibancada Palestrina, Turma do Amendoim, Anarquia Palestrina, Armada Palestrina, NSYNC Palmeiras, Camisa do Palmeiras, Help Computers Eventos, um abraço aí pro Ricardão, o Cássio Eventos, Porconete, Belas do Palestra e quem mais aqui? Deixa eu ver. Não, e aí a gente tá aqui. Eu vou começar então suas considerações finais. Suas considerações finais. Pepe, muito obrigado. Obrigado você, Tarso. Obrigado, Cláudio. Seja bem-vindo também. Bruno, né? Bruno. Legal. Zair, boa noite. Nosso grande amigo Zé Paulo. Fazer um convite ao palmeirense. Na próxima quarta-feira o Palmeiras joga contra os caixas lá de Forf, né? O 15 de Piracicaba, onde nós temos a nossa sede lá da Mancha Verde. Estava na nossa quadra ontem lá, Mancha Piracicaba. Um abraço ao pessoal da Mancha Piracicaba. Na quarta-feira a transmissão é na TV aberta, mas abaixo o som da televisão. Eu vou ser o convidado da Rádio Estadão na próxima quarta-feira. Vou estar eu, Veloso e o Zete comentando o jogo pela Rádio Estadão. Uma transmissão diferente, onde não transmitimos os lances da partida, nós vamos comentar os lances da partida. Na Rádio Estadão é assim. Agradeço o convite do Weber Lima, do Saqueto, do pessoal da Rádio Estadão. Nós vamos comentar os lances em tempo real. Você vai poder assistir na televisão, ver os lances na televisão e ouvir os nossos comentários. 92.9 FM e 700 em AM. Tá bom? Um abraço, boa noite, palmeirenses. E ó, essas coisas que eu falei do Avante, pessoal, falei lá pro pessoal, entendam bem. Não é que eu sou contra o Avante, como alguém falou aqui pra mim, você é contra o Avante. Não, é que eu sou pelo contrário. Sou tão favorável ao Avante que faço a propaganda do Avante. É coisas para crescer e solidificar cada vez mais o nosso... Nem críticas, são sugestões. Para a gente crescer cada vez mais nosso programa. Boa noite, palmeirense. Quarta-feira, rumo a mais uma vitória. E atendendo a pedido, se você quiser vir mais vezes, Pepe, tá aí, viu? Opa, a casa está aberta, te recebe de braços abertos. Claro, quando precisar, tuas ordens aí, viu, Tarso? Obrigado. Pepe. Valeu. O Zair, seu boa noite, seu recado. Boa noite ao nosso grande amigo Zé Cláudio, Zé Paulo, Tarso, Bruno, parabéns. É um prazer muito grande, é uma satisfação o que o Cláudio lhe disse para nós, em poder recebê-lo e trocar ideias com você e saber da força que o nosso grande e glorioso Palestra tem nesse Brasil todo. Parabéns e obrigado pela vinda. Obrigado. Boa noite, Pepe. Muito obrigado. Obrigado, Tarso, novamente. Obrigado por estar aqui com vocês. E comemorando sempre, comemorando com o espumante do Palmeiras, comemorando todas as vitórias. Esse ano vai ser um ano de vitórias. Estamos com uma quantidade limitada de produtos, tá? Muito limitado. É uma satisfação muito grande de saber a receptividade que está tendo o produto. Então, muito obrigado. Logo chega um novo carregamento, né? Eu tô indo semana que vem. Tô indo para lá semana que vem para negociar mais um container para a gente poder atender aos pedidos. Em breve, os pedidos vão entrar novamente em fila de espera. Olha só. Isso aí é uma satisfação muito grande. Esse é sinal que o pessoal está realmente curtindo e comemorando aniversário, casamento, não só guardando, e guardando também, mas... Pois é. Tá bom? Muito obrigado para todos, obrigado palmeirense, obrigado a todos aqui presentes. Boa noite. Zé Paulo, seu boa noite. Bom, mais uma vez eu agradeço aqui o convite. Obrigado ao Cláudio, que vai estar completando. Quantos aninhos, Cláudio? 54. 54, não é menino ainda, não é menino. Bruno, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Vocês só dignificam o nome do Palmeiras lá no norte, que eu sei que a torcida lá é muito grande. O Tarso esteve por lá, já contou como que é. E você veio trazer aqui o que vocês passam por lá e transmite para o pessoal. Isso é muito bom. Espero que você continue fazendo o seu trabalho, que é magnífico, tá? Se Deus quiser, vamos sempre. Pepe, foi um prazer ter você aqui. Poxa, você é amigão e competente. Isso é muito importante, tá? Zair, parabéns aí pelo sucesso do teu espumante e que você venha mais vezes aqui também. Tarso, boa noite
e até domingo que vem. Obrigado. Ó, o Danilo Brantefich está aqui, ó. Grande programa. Se o palmeirense de Goiânia não puder ir ao desfile, eu me candidato. Um abraço. Eita, já tem gente esperando. Rodrigo, o pessoal já tá aí de olho na sua fantasia. Hein? Quem que é o rapaz aí? É o Danilo Brantefich. Vai lá quinta-feira, pode me procurar que você vai desfilar com a gente lá. Oh, pode ir lá. Aí sim. Bom, o Cláudio já deu boa noite dele, né? Brunão, seu boa noite. Mais uma vez quero agradecer o convite, seu Tássio, do Cláudio aqui para estar nesse programa maravilhoso, né? E a gente poder divulgar mais um pouco do trabalho do Palmeiras, né? E divulgar também um pouco da nossa cultura. Quero agradecer também pelo espumante aqui. Vou tomar ele, né? E depois vou guardar a garrafa para enfeite. E divulgar mais lá para os palmeirenses comprarem espumante para comemorar o ano do centenário. Mais uma vez, obrigado. É isso aí. E espero, da próxima, voltar aqui no programa com mais novidade. Né? E é isso aí. Boa noite a todos os internautas que estão prestigiando o Nishimura está aqui. Eu ainda não tenho o espumante do Verdão, mas dentro em breve estarei, né? E ele comemorou com muito saquê que ajudou a esquentar o frio daqui. Aqui hoje a vitória, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, ele terá o espumante lá no Japão para ele. Gente, a gente agradece a audiência de vocês. Agradeço a você, Bruno, pela presença. Eu que agradeço. E a gente só tem a agradecer o trabalho que é desenvolvido pelos nossos cônsules, que estão sempre nos prestigiando. E uma coisa que o Ronaldo, que já foi diretor do departamento também, junto comigo, ele falava assim, o palmeirense ele não tem que perguntar o que o Palmeiras pode me oferecer. Ele tem que perguntar o que ele pode oferecer ao Palmeiras. Porque é um ato de abnegação. Você está ali fazendo as coisas sem objetivar benefícios. Algumas coisas acontecem pela lei divina, né? Então você acaba, às vezes, estando no lugar certo, na hora certa, e a gente só é beneficiado com isso. Então a gente sempre faz as coisas sem objetivar um rendimento, uma situação de benefício próprio. E isso, muitos, né, a grande maioria dos cônsules tem esse papel e está desempenhando cada dia melhor. Então a gente agradece. O que a gente tem que fazer é viver para o Palmeiras, né? E não viver do Palmeiras. Né? Exatamente. Então esse é o nosso foco, em representar o clube aí em qualquer região, como eu no norte, né, em Roraima, mas é sempre isso. A gente quer divulgar a marca, o nome Palmeiras, e o que a gente puder fazer, não adianta só criticar também, mas temos que ter soluções e ideias. Então, esse programa é fundamental para debater isso, né? A questão das ideias, né? Das pessoas que entendem da área. Então, é isso aí. Então, vamos trabalhar assim com o pé no chão. Dificuldade tem, né? Mas nem por isso a gente deve deixar de lutar, né? É isso aí. Então, gente, a gente agradece a audiência, agradece a participação de vocês. Semana que vem a gente está de volta aqui com vários sorteios. Então, não esqueçam, quem participar essa semana aqui divulgando, vai concorrer a brindes legais. Então a gente está trazendo aí e pedindo para vocês, continuem divulgando o nosso programa, que está sendo muito produtivo, está sendo bem legal, e o pessoal tem comentado. Você vai no estádio, pô, aquele negócio que você falou, tal, concordo, discordo. Então é legal você trazer a informação pro palmeirense que está acompanhando notícias, agora com 1h30 de notícias só sobre o Palmeiras. Então, meia hora a mais e a gente só fala de Palmeiras aqui. Falamos 15 segundos da gambazada, mas é um prazer falar deles hoje, né? Hoje é da bicharada, então nem se fale. Um grande abraço, até semana que vem, e a gente espera com mais 2 vitórias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um grande abraço.